boa noite. Boa noite, você me ouve bem? Perfeitamente. Estou vendo que você está toda equipada, né? Ah, sim. Que bom. Pedi Você está me ajuda ouvindo? aqui. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Pastora, é um prazer ter você aqui nessa live, dividir a tela comigo, me sinto honrada. É sempre uma alegria, né? Com todos os meus convidados, né? Com tão gentilmente, eu falo que tão generosamente, né? Um canal pequeno ainda que está crescendo para a graça de Deus e vai crescer muito Amém. mais ainda. Mas é uma honra, uma alegria, né? Que Deus possa conduzir nessa noite, conduzir as suas palavras, nos abençoar. Eu estava conversando agora há pouco com a audiência, falando sobre isso, que é um assunto tão rico, e giram tantas dúvidas acerca desse assunto. E até disse que se tiverem dúvidas, pode deixar para o final. Nós faremos o possível para responder. Com Então, certeza. pastora, para quem não sabe, eu estou aqui dividindo a tela com a pastora Terezinha, ela que é psicóloga e pastora da Igreja Fonte da Vida, e Sim. é uma honra tê-la comigo. E a todos aqueles que entraram, né, que não conhecem o canal Tefilá, compartilhem essa live, mande um aviãozinho para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa palavra tão rica que nós vamos falar hoje, que é sobre o chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Então, eu vou fazer uma oração, pastora, para nós iniciarmos sem perdermos mais tempo, porque eu tenho muito que aprender com a pastora sobre ser objetiva. E eu vou fazer uma oração. Amém. Vou fazer uma oração e, na sequência, eu vou pedir para a pastora, vou passar a palavra para a pastora e pedir para você se apresentar e já dar início. Pode ser? Pode ser. Pode ser, sim. Vamos lá. Senhor amado, muito obrigada, Pai, por esse momento, por mais essa live, por mais esse sábado. Senhor, o Senhor tem preparado todas as coisas, todos os assuntos, todas as pessoas. Pai, o Senhor é lindo. E o Senhor tem conduzido este canal conforme o teu propósito. Pai, que nesta noite, eu e cada um que estiver assistindo ao vivo, ou que for assistir depois, possamos entender e possamos despertar nessa noite para o propósito, para aquilo que o Senhor nos chamou, Pai, para o nosso momento de intercessão, para o nosso momento de intimidade contigo, de crescimento, de amadurecimento. É isso que nós queremos. E queremos dizer, Espírito Santo, que o Senhor tem liberdade para falar e para conduzir da melhor forma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Olha, é um prazer, viu, Silvana, estar aqui. O prazer é todo meu, viu? Obrigado pela confiança, né? Porque esse é um gesto de confiança acima de qualquer coisa, né? A gente se conheceu agora, tão pouco tempo, parece que foi tanto tempo que a gente se conhece, né? Verdade. Não é? Eu acho que é o povo de Deus, né? Quando eles se encontram, eles compartilham da mesma bênção, né? Por isso que parece que faz tanto tempo que a gente se conhece, né? E se for verdade, horas, eu tive essa mesma impressão. A gente pode contar por horas, né? É verdade. Não é? Mas, pessoal, boa noite, é um prazer estar com todas. Meu nome é Terezinha Braga, eu sou pastora, como a Silvana já falou, da Igreja Fonte da Vida. Também, como profissão, eu sou psicóloga clínica. Eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, avó de 4 netos e sou uma mulher feliz. Eu tento viver e da alegria que me habita. Silvana, deu uma caidinha, voltou aí? Deu uma travadinha. Agora voltou. Ah, tá. Você quer que eu repita o que eu falei? Não sei se vai ser possível. Eu estava me apresentando. Eu não sei até onde foi que ouviu, mas eu vou seguir daqui para frente. Eu ouvi você falando, ouvi até você falando no momento que você era avó, uma mulher feliz.
Isso. Eu falei que a minha alegria vem de Deus, né? Amém. Ele é dono desse sentimento. Eu procuro ser alegre, né? Eu falei a palavra felicidade, mas eu quis dizer mais alegria. A gente vive a cada dia, aproveita cada momento com alegria, né? Esse sentimento é algo que Deus coloca em nosso sentimento. Ontem mesmo eu fui no supermercado e estava... A hora que eu passei no caixa, eu passei com tão pouca coisa, num valor tão alto. Daí eu comentei com né? Não é? Eu comentei com a garota do caixa. Falei, meu Deus, como que as coisas estão caras. Olha, o que eu estou levando? Quase nada. Mas aí eu pensei, falei, mas sabe de uma coisa? Eu tenho alegria, porque eu estou trabalhando e tenho condições de comprar, não é? Então, eu tenho saúde e estou aqui. Então, é isso que me motiva. Minha alegria, ela vem daí, né? O meu sustento vem de Deus. E nessa noite, então, eu queria compartilhar com os amados a respeito do chamado de Deus. O chamado de Deus para a nossa vida. Todos nós temos um chamado, né? Deus chamou individualmente e Deus nos chamou como família. Quando eu sei que Deus chamou individualmente? Quando eu olho para a cruz e vejo na cruz um lugar só. Esse lugar é meu, né? Não cabe meus filhos, não cabe meus netos, não cabe meu esposo. Cabe eu nessa cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Então, esse primeiro chamado é individual, né? Deus nos chama como filhas e como filhos, né? Aqui o público não é só mulher, né? É um público misto. É o 8 do 27 ao 30, né? E depois, em seguida, o versículo 37, que eu quero falar do primeiro chamado de Deus. Tá bom. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para que o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Versículo 37. Isso. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até aí, louvado seja Deus. Então, o primeiro chamado de Deus para nós é para sermos filhos, né? Filhos amados. Esse é o primeiro chamado de Deus. Deus chamou todos nós igual, né? Chamou nós assim por iguais. Todos somos iguais. Todos somos chamados para sermos filhos de Deus. Então, o primeiro chamado de Deus para a nossa vida é esse. Eu preciso entender que eu sou filha, que eu sou filho, que nós somos filhos e somos filhos amados do Senhor. Amém? Ao ponto dele enviar Jesus para morrer na cruz, enviou seu único filho para morrer na cruz por amor a nós. Então, o primeiro chamado, e nós precisamos assumir esse chamado na nossa vida, é o chamado de filhas que nós somos. Se nós somos filhos, nós vamos entender o propósito de Deus, o proteger de Deus, porque o pai protege os seus filhos, não é? Então, como filha, eu preciso entender esse chamado para me dar bem em todas as outras áreas da minha vida. A palavra fala que qual é o filho que pedindo um pão, o pai vai dar pedra, não é isso? Então, é verdade. Ou seja, ele é bom, Deus é bom, ele é pai único, eu preciso ter esse entendimento. O segundo chamado ainda está aqui em Romanos, o versículo 37, quando o Senhor nos chama para sermos mais do que vencedores, né? Somos vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o amor de Deus ele é irrevogável. O amor de Deus na minha vida ele é irrevogável. Ele não pode ser anulado, ele não pode ser apagado, ele não pode mudar. Eu preciso entender, então, que o segundo chamado de Deus para a minha vida é de ser mais do que vencedor.
Eu sou mais Amém. do que vencedora. Você é mais do que vencedora, Silvana. Esse público que está conosco são mais. Glória Então, a o Deus. primeiro chamado é de ser filho e o segundo chamado é de ser vencedor. Eu não posso aceitar nada menos do que isso, certo? Em todas as áreas da minha vida, eu não posso aceitar nada menos do que isso. O Senhor me chamou para ser vencedor, eu não posso anular a palavra do Senhor. Então, ou seja, o chamado de Deus para mim, ele vem através do amor. É o amor de Deus quem me chama. Então, o primeiro chamado é para ser filha. O segundo chamado, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou, e ele nos amou e nos chamou, né? Foi ele quem nos escolheu, não fomos nós quem escolhemos a ele. Ele quem nos escolheu como filhos e filhos amados do Senhor. E o terceiro chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós tenhamos vida abundante. Está lá no livro de João, capítulo 10. Você pode abrir para me ajudar, por favor? João 10. É o Evangelho, né? É o Evangelho de João. Isso. 10. Nós vamos ler do 9 ao 11. 10, do 9 ao 11, ok. Isso. Que fala que ele é a porta, né? Isso mesmo. Ok. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha que lindo essa passagem. Sou apaixonada por essa passagem. Eu sou a porta, e se alguém entrar, olha o que vai acontecer. Então, assim, para mim entender o chamado de Deus, eu preciso entrar por essa porta, certo? Eu preciso entrar por essa porta é Jesus. Senão, eu não vou entender a voz dele, eu não vou ouvir, eu não vou entender a voz dele, eu preciso entrar por essa porta. E quando eu entro por essa porta, ela fala assim, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha, primeiro, tem 3 coisas aqui. Salvar-se-á, e entrará e sairá. Veja bem, não tem situação que vai poder prender os seus pés, não tem. Se você entender esse chamado e passar por essa porta, não vai haver situação nenhuma na sua vida que vai prender seus pés. A palavra do Senhor está dizendo que você, se você entrar por essa porta, você salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Qual é a pastagem? São as necessidades atuais que nós temos. E junto com essa porta, essa promessa do Senhor. Então, eu só vou entender o terceiro chamado se eu passar pela porta. Aliás, todos os chamados eu preciso passar pela porta. E eu vou compreender esse chamado se eu passar por essa porta que é Jesus. E a palavra diz mais, ela diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. E o que é abundância? Abundância é fartura, né? A abundância como que diz? Como que eu posso dizer a palavra? É grande quantidade, é abastança, isso que é abundância. E o que Deus tem para mim e para você é isso, é uma vida abundante, é isso que Deus tem para nós. Então, quando eu entendo o chamado, o primeiro chamado, o segundo chamado, e eu passo pela porta, o que eu vou ter? Vida abundante. O Senhor te chama, você que está nessa live, nesse momento, eu quero te dizer que o Senhor te chama para uma vida abundante. O Senhor te chama para você prosperar em todos os seus caminhos. Além de ser salva, você vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagem para as suas necessidades. Nada vai poder prender os seus pés, você vai ser livre para caminhar. E isso que quer dizer o terceiro chamado. O terceiro chamado é esse. Sim. Pastora, isso explica porque a gente vê muitos cristãos que, às vezes, até estando enfermos, né, passando por alguma dificuldade, você vê uma alegria, porque essa alegria, essa abundância não tem a ver com circunstância, né? É a presença, é o estar na presença de Deus. Porque hoje em dia é importante a gente falar, né, pastora? Porque está tendo uma confusão tão grande desse evangelho coaching, né? Que está se propagando, né? Então, talvez seja importante a gente falar, porque eu vejo isso, né? Quantas pessoas, às vezes você está num leito assim, de enfermidade, mas a pessoa ela está em paz, porque ela tem o Senhor que é a paz, né?
ela confia, né, Silvana? Ela tem um Deus Sim. que ela confia. Ela tem um pai, né? Alguém que ela pode chamar de pai e que deu a vida por Isso. ela. E daria de novo se fosse necessário. Não é? Se fosse preciso, Jesus morreria na cruz novamente, por amor a nós, com certeza. Não é verdade? Então, isso que você falou faz muito sentido. Por isso a importância de passar por essa porta chamada Jesus, né? A importância de Jesus na nossa vida, para que eu possa encontrar essa vida abundante. E a palavra diz daí que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vem trazer disfunção na nossa vida. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus não tem disfunções. Disfunções, o que é? São problemas, são confusões, é enfermidade. Isso que você falou, isso é disfunção. E não é isso que Deus tem para nós. Deus não tem disfunção para nós. O que Deus tem para nós é uma vida abundante. Perturbação é disfunção. Transtorno é disfunção. E não é isso que Deus tem para mim e para você. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. O Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores. O Senhor nos chamou para ter uma vida abundante. Então, eu tenho que me revoltar com as disfunções. E eu tenho que crer naquilo que Deus tem para mim. Se não está bom, vai ficar. Eu preciso acreditar que vai ficar. Eu preciso acreditar que amanhã vai ser melhor. Não é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vai ficar melhor. Né? Todas as coisas. Não é isso? Não está bem hoje, mas amanhã vai estar. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas, em seguida, muitas pessoas, quem está em disfunção, só fica com a parte A desse versículo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir, fica com medo e corre. E entra em caminhos que não é para entrar. Mas, se ele entender que, em seguida, a palavra diz... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é? Então, eu preciso ficar com o lado B da palavra. Eu preciso ficar com o lado B desse versículo. Eu preciso crer que Deus tem para mim algo melhor. Eu preciso acreditar. Preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Não é? O mesmo Deus que estava lá com Abraão, com Moisés, com Jacó, é o mesmo conosco hoje, é o mesmo Deus, e o mesmo Deus que abençoou eles profundamente. José foi muito abençoado com as bênçãos do alto céus, com as bênçãos da profundidade, com as bênçãos da fartura. A palavra diz isso, esse é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que quer nos abençoar, é o mesmo Deus que nos chama para uma vida abundante, entende? É isso. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. É o que Deus está dizendo. Eu preciso acreditar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para mim, né? Deus não quer que eu fique no comodismo. Quando eu fico acomodada em uma situação, que eu não luto para ir atrás dessa abundância que o Senhor tem para mim, porque nós acabamos de ler no versículo 9 que se nós passarmos pela porta, nós vamos nos salvar, nós vamos entrar e vamos sair, e vamos encontrar pastagem. Então, eu preciso acreditar na vida abundante que Deus tem para mim. Então, assim, eu preciso crer. E se eu não acreditar nisso, eu vou viver uma vida acomodada. E quando eu vivo uma vida acomodada, onde eu estou? Eu estou dentro da disfunção. Dentro, como sabe aquela frase assim, ó, ruim com ele, pior sem ele? É uma frase de quem está no acomodismo, né? Está acomodado. Eu preciso... Não é isso que Deus tem. Deus tem vida abundante, entrará e sairá. Qualquer situação que você venha enfrentar, nesses dias na sua vida, você vai entrar e vai sair, não é? E vai encontrar pastagem, se Jesus estiver no centro, se ele for a porta pelo qual você passar. Se você entendeu esse chamado de passar por essa porta, o que Deus tem para mim e para você é uma vida abundante, não um comodismo. O comodismo é quando eu fico adaptada em uma mesma situação, não está boa, mas eu estou ali. O comodismo é eu viver satisfeito com o pouco. Eu não estou falando de ambição, mas eu estou falando de viver aquilo que Deus tem para mim, sabe? De saúde, de alegria, de paz, de tranquilidade, o fruto do Espírito. Ao menos isso eu preciso reivindicar para a minha vida. O fruto do Espírito. Você consegue compreender esse chamado? Eu preciso entender isso que Deus tem para mim nesses dias, né?
E eu tenho que acordar para esse chamado de Deus, que é uma vida abundante. No livro de João, você pode me ajudar lendo o livro Evangelho de João ainda, o capítulo 1, o capítulo 5, de 1 a 9? 5, de 1 a 9. Ah, tá, fala da cura do tanque de Betesda. Isso. Do paralítico, isso, né, pastora? Isso. Tá, ok. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos e cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aí, tá ótimo. Aqui mostra, eu estou querendo mostrar um exemplo de comodismo e o quanto Jesus se importou com ele, né? Quanto está dentro ainda do terceiro chamado. O quanto Jesus se importou com esse homem, né? A palavra relata aqui que havia 38 anos que ele estava na mesma condição. Ah, mas daí você pode falar, mas acomodado, o homem era paralítico. A palavra, havia várias pessoas aqui enfermas, né? A palavra fala que havia várias pessoas enfermas aqui. A gente não sabe qual é a paralisia desse homem. Talvez por ficar muito tempo na cama, ele pode ter atrofiado, né? Pode ser. Então, aonde que está o comodismo? 38 anos esperando. Por que esse homem ele não botou a boca no mundo? Por que ele não gritou? Ele não fez alguma coisa que chamasse a atenção de alguém e o colocasse naquela água? Sempre, a palavra relata que sempre quando ele ia alguém na frente dele, não é isso? Por que ele não fez que já estava conformado, né? Existe um momento... Exatamente, ele estava conformado com aquilo. E quando Jesus chama ele, é interessante que Jesus pergunta para ele assim, queres ficar são? Quer ver? Deixa eu ler de novo. Estava ali um homem... Aqui, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus só fez uma pergunta para ele. Olha a resposta dele. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não parou na vitimização desse homem. O acomodado, ele também usa dessa vitimização. Você entende? Jesus só fez uma pergunta para ele, quer ser uma pergunta fechada, né, pastora? E ele vai justificar, não é? Ele começa a justificar a situação que ele está. Jesus não perguntou isso para ele. Por que você nunca entrou? 38 anos doente, o que você está fazendo aí? Por que nunca te colocaram nada? Não fez essa pergunta. E muitas vezes nós somos assim, nós nos apresentamos diante de Deus, nos apresentamos diante de Jesus justificando com coisa que ele não sabe o que nós estamos passando. Tudo ele sabe a nosso respeito. Ele quer ouvir nós falar? Quer, claro que quer. Ele quer nos ouvir, o pai quer ouvir o filho, né? Deus quer ouvir nós falarmos. Porém, esse homem, ele era vítima. Se você chegar como vítima diante de Jesus, ele vai te curar? Vai, porque ele é bom, né? Ele não é que nem um homem, ele é bom. Ele vai te curar, ele vai. Mas o seu processo pode ser muito, muito mais rápido se você for direto. Se você for direto no assunto.
Amém. Quer ficar são? Quero. Por favor, Jesus, eu quero. Rapidinho, eu quero. Então, Jesus não deu para ele, pega a sua cama, levanta e anda. E esse homem foi curado. Jesus não deu ouvido para a vitimização dele, porque você acha que Jesus não sabia que ele era assim? 38 anos, alguma coisa está errada, hein? 38 anos na mesma enfermidade. Minha irmã, meu irmão, eu não sei qual a situação que você está passando. Mas se está longo, está prolongado na sua vida, vai diante do Rei dos Reis, vai diante do Pai, sem ficar alongando a conversa, vai direto, Senhor, é isso que eu quero. Olha lá aquele cego. Eu gosto também muito. Está lá no livro de Marcos, capítulo 10. Vamos ler lá? Pode ser, Silvana? Vamos ler lá? Marcos 10? Sim. Marcos 10, do 46 ao 56, pode ser? Pode. 46 a 56. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Está vendo que lindo? Olha a diferença. Nós precisamos chamar atenção numa situação, foi o que o cego fez. Jesus passava por ali, ele estava sentado na beira do caminho. Quando ele fala, filho de Davi, tem compaixão de mim, os discípulos pediram para que ele se calasse, pediram para que ele ficasse quieto. Mas ele não quis nem saber, ele sabia que Jesus podia curá-lo, né, era o único que poderia fazer isso. Exatamente. Sempre ele vão ter situações para nos calar. Exatamente, Silvana, é isso. Sempre, minha irmã, sempre, meu irmão, sempre vai ter uma situação para te calar. Mas aí você grita mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que aconteceu? Jesus ouviu esse cego. Jesus ouviu e pediu para os discípulos, deixa ele vir. Esse homem entendeu o chamado de Deus. Nós precisamos entender o chamado de Deus para a nossa vida. Aí Jesus fala, deixa ele vir. E quando ele vem, Jesus é direto. Percebeu que Jesus foi direto? Perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele fala, que eu torne a ver. E a palavra de Deus diz aí, você leu na sua escritura, está diferente da minha, diz que imediatamente, não é isso? A vista dele, ele retomou a visão? Não é isso que você leu? É verdade. Então, imediatamente. Então, ele não poderia estar querendo outra coisa? Por que Jesus perguntou para ele o que ele queria que fizesse? Talvez, Silvana, se fosse eu, você, ou qualquer um de nós que estamos ouvindo essa live, poderia ser outro pedido. Não, já acostumei cega. Eu já acostumei não ver, eu queria que o Senhor curasse minha perna, ou coisa parecida. Não, Jesus foi direto e ele respondeu direto, que eu torne a ver. Sabe? Você não precisa rodear para você falar com Deus. Você não precisa rodear para você falar com Jesus. Você só precisa entender o chamado e falar mediante o chamado de Deus para a sua vida. O que queres que eu te faça? E é o que eu creio que Deus está fazendo nesse momento no ouvido de cada uma. Perguntando o que queres que eu te faça. Você não está nessa live por um acaso ou só por um mero convite. Você está porque Deus permitiu que você estivesse, que você ouvisse, mesmo com essa resistência que a gente está percebendo, mas você está ouvindo, né? A Lúcia que fez aquele comentário, né, das desculpas, né, que se fosse hoje a pessoa falaria, né, eu quero ir na igreja, mas não tem quem me leve, né? Sim, verdade. As pessoas usam essas desculpas para tudo. Então, assim, ela não tem coragem de falar para Deus assim, Senhor, olha, eu não estou a fim de ir, eu não quero ir, eu não quero estar, me dê força para ir. Não, ela vai arrumar desculpa, daí ela nunca vai. Aí fica 38 anos
que nem ficou aquele paralítico. Você entendeu? Porque vai arrumando desculpa. Mas não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos entender o chamado de Deus, sair desse comodismo, entender que, às vezes, as situações que nós vivemos, ela não só nos paralisa, mas ela também nos dá cegueira espiritual. Desde que nós clamamos, Jesus para nos ouvir. Olha que lindo. Amém. Não é? Lindo. Todas as vezes que nós clamamos, Jesus para nos ouvir. Amém, amém. Nenhuma oração se perde, Silvana, nenhuma. Ele para, seja a hora que for, seja o momento que for. Clamou, ele parou. Para Deus diz assim, clame a mim e eu te ouvirei. E tem também Jeremias, né? Jeremias, sim, que fala, clama a mim e responder-te-ei, né? Exatamente. Eu te ouvirei e te responderei. Olha que lindo. Ele te ouve e te responde. Deus é vivo, né? Deus é vivo. E daí eu queria, para encerrar, eu queria falar do quarto chamado. E o quarto chamado, ele está falando da intercessão. O chamado de Deus para nós como homens e mulheres de Deus, que somos amados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, somos mais do que vencedores. Deus tem para nós uma vida abundante, mas Deus também nos chama como intercessores. E eu queria ler lá 2 Crônicas 7,14. Pode ser, Silvana? Esse versículo é chave, né, pastora? É chave. Esse versículo, se o meu povo, né? Se chama pelo meu nome. É isso, pastora? Ou eu estou enganada? 7. Isso mesmo. 7, quando Salomão está inaugurando o templo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Isso. Se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Olha que lindo. Olha que lindo. Veja bem. A palavra do Senhor diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, assim, aí não é mais um individual, aí é coletivo. A importância da intercessão, você entendeu? Que nem você tem um canal de oração, você, né, convida as pessoas para estar aí com você, para estar trazendo a palavra, né, para estar orando. A intercessão, ela é esse convite mesmo, né, de nós orarmos um pelo outro, né? E a palavra diz que se o meu povo, né, se nós, na unidade, nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor, nos converter do mau caminho, então ele vai ouvir do céu, vai perdoar o nosso pecado, vai sarar a nossa terra. Né? Amém. Não é isso que a palavra de Deus diz? Exatamente. A importância da intercessão. Então, o quarto chamado de Deus para nós... Pode falar, Silvana. Só recapitulando, então, o primeiro, pastora... Eu vou até o primeiro chamado é que aqui. Nós somos... O primeiro chamado de Deus para nós é de filhos. Nós somos filhos, certo? Somos filhos. Somos filhos amados do Senhor. O segundo chamado é que nós somos mais do que vencedores. Amém? O Senhor nos chamou para vencer. Somos. O terceiro chamado é nós passarmos pelas portas, é nós entendermos que o Senhor Jesus veio para nos dar vida abundante, que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida abundante. É isso que Deus tem para nós. Deus não tem para nós disfunção. Quem tem disfunção para nós é o nosso inimigo. É o inimigo de Deus, é o diabo. Ele tem disfunções, mas Deus tem para nós vida abundante. Nós vamos encontrar, se nós passarmos pela porta, nós encontraremos salvação, nós entraremos, sairemos e encontraremos pastagem. Então, ou seja, as nossas necessidades serão supridas, né? E dentro disso nós falamos do homem lá cego, tanto do paralítico como do cego, que precisa entender que o chamado de Deus para a nossa vida é simples. O evangelho é simples, Silvana. O chamado de Deus para a nossa vida é simples. Nós só precisamos entender. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós clamamos, o Senhor para. Ele para nos ouvir, sabe? Para atender o nosso chamado. E o quarto é a intercessão.
diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, orar, consiste em nós orarmos um pelo outro, consiste em nós acreditarmos, né? Na cura, na salvação. Lá, eu não citei esse versículo, mas lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, conta a história de Ezequias, né? Que ele recebeu uma sentença de morte. A palavra fala que ele recebeu uma sentença de morte. Isaías, como profeta, foi dizer para ele arrumar a casa dele, pôr a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. E quando Isaías sai da casa, ele vira para a parede, ora e clama ao Senhor e lembra o Senhor das promessas feitas para ele. A importância do conhecimento da palavra, né? E a palavra diz que antes do profeta Isaías atravessar o pátio, Deus dá uma palavra de ordem para ele voltar e acrescentou 15 anos de vida na vida de Ezequias. Então, ou seja, a força da intercessão, a importância da intercessão. Eu ouvi um testemunho, uma vez, de um homem que ele era jovem, um jovem adulto, um homem de uns 45 anos, e tinha uma família, já era casado, tinha uma família, e ele foi acometido de uma doença e ficou muito mal. E foi desenganado pelo médico, o médico abriu espaço para a família despedir dele, ele foi para casa, e os irmãos iam orar com ele, orar na casa dele, ele era evangélico também, e o pessoal ia orar com ele. E um certo dia, quando acharam que já era o final, eles se rodearam, então deram as mãos, rodearam a cama desse homem e começaram a orar para ele. E no meio da oração, o povo começou a clamar, entregando a vida dele, Jesus tinha o melhor para ele ia andar em ruas de ouro, e que a família dele ia ficar bem, isso, aquilo. Mas no meio daquele povo no quarto, que deveria ter aproximadamente entre 10, 12 pessoas, a esposa dele fez uma oração em silêncio. E ela disse para Deus, Senhor, o que eu vou fazer sem ele? Com 2 crianças pequenas. É muito cedo para o Senhor recolher o meu marido. Senhor, tem misericórdia, tem piedade. E esse homem, ele teve, então, uma visão de Deus. É ele quem relata, então, a visão depois. Que ele subiu até a habitação do Senhor, ele foi transportado para um lugar, e quando chegou nesse lugar, ele ouviu uma voz que ele ia descer, porque alguém estava clamando por ele. Alguém estava intercedendo por ele para que houvesse vida. Então, por conta disso, né, nós não é por conta por minha conta, por causa disso, Deus ia permitir que ele voltasse a estar com a família dele. E esse homem, então, recuperou sua saúde, os médicos ficaram espantados, não sabia como explicar o que aconteceu, porque nunca tem explicação, né? Eles vão dar alguma síndrome, o nome de alguma síndrome, alguma coisa assim. E esse homem tornou a viver por força da intercessão. Então, você entende a importância da intercessão? A importância de nós estarmos juntos, a importância de nós buscarmos a presença do Senhor. Há 2 semanas atrás, eu tenho uma prima, que ela já é casada, já tem 2 filhos, e o bebê dela, de 5 meses, foi picado pela dengue, pelo mosquito da dengue. E o bebezinho ficou muito mal mesmo. E ela ligou chorando, ela sabe que a gente tem um grupo de intercessão, que a gente ora. Eu imediatamente pus no grupo, pedi também para o bispo estar orando, pedi para quem eu conheci que pudesse estar orando, porque eu pensava no sofrimento daquele bebê, que ele é bem alegre, ele só gemia e chorava de dor, né? Porque diz que é uma dor no corpo, eu nunca tive, nem quero ter, em nome de Jesus, porém, diz que é uma dor terrível, fora a febre, e as plaquetas dele foi caindo muito. Então, o médico disse... E ele não conseguia acesso nele, sabe? Picava, mas não conseguia acesso, porque é por causa da plaqueta da baixa, mas tinha dificuldade. Ao ponto da pediatra se compadecer dele e falar para ela, você vai para casa com ele, nós não vamos ficar furando ele, também ele corre o risco de pegar uma outra enfermidade, uma outra doença, e ela foi para casa com ele, e nós orando. Aí ela foi no médico no outro dia, e 2 dias depois, e a plaqueta dele tinha caído mais ainda. Estava com 41, normal, acho que é 179, alguma coisa assim. Não lembro direito do número. Eu sei que tinha caído muito. Então, o médico disse para ela que ia esperar um pouco. Se continuasse caindo até 20, ele ia ter que fazer uma transfusão de sangue. Porque ele podia ter uma hemorrágica, né? Uma dengue hemorrágica, uma situação parecida. Mas nós estávamos orando, a intercessão estava orando. E eu me lembro que eu pedi para o pessoal, gente, para o que vocês estão fazendo, vamos orar agora, vamos clamar a misericórdia de Deus.
tanto para o bebê como para ela, é desesperador. Ela é uma mãe nova. Eu acho que ela deve ter uns 5 anos, se eu não me engano, ela é nova. Nossa. E nós somos. Pensa o desespero dela, né? Você é mãe também, né, Silvana? Sou Então, mãe. pensa. A gente se É, coloca no lugar, não é? A gente, quando é mãe, a gente misericórdia. se coloca no lugar. Eu sou mãe, eu sou É avó. verdade. É desesperador. E É, nós sim. começamos a orar. E 2 dias depois ela voltou para o hospital. Daí o choro dela já era outro de alegria. Que não sabe como, ela sabia que era um milagre. A plaquetas do bebê chama Ian. As plaquetas do Uhum. Ian foi de 41 para 208. Olha que bênção. Bênção. Nossa, glória E a ele em Deus. casa com ela, se recuperando, feliz. Que força é essa, minha irmã? É, É a força do chamado de Deus para nós como intercessores, como amém, homens e mulheres valentes, que vão se amém. colocar nas brechas, que vão interceder, que vão orar, vão pegar na mão do Senhor e Uhum. não vai largar até o milagre acontecer. É isso Esse é mesmo. o nosso Deus, né? Um É Deus de isso, poder, pastor. um Deus de graça, um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, mas que se importa conosco. Deus se importa conosco. E o Amém. chamado de Deus para a nossa vida é esse. Lá no livro de Jó, né? Eu acho que não sei se eu pedi para você ver, 42, que Não. fala. Não, o livro de Jó, ele fala que Deus mudou a história de Jó quando ele intercedia pelos amigos dele. É, Né? É um versículo. Então, assim, Deus faz o impossível acontecer. Neemias, eu gosto muito de ver o livro de Neemias também, a nível de intercessão, eu me identifico muito com ele. Podemos ler lá, uhum, Neemias 1, de 1 a 6? Eu quero encerrar em uhum. cima desses versículos de Neemias. É, palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e te obedecem, e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a ação que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Até Aqui, o. Neemias, até aqui só. É Uhum, interessante que a palavra que ele recebe, né, uma notícia que derrubaram os muros, né, fizeram fogo nos portões, estava em assolação mesmo o povo é, dele, né? E ele vai até Deus, eu gosto muito do versículo 4, que diz que ele. Então, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e uhum, orando perante o Deus dos céus. Olha que interessante. Sentimento nós temos, né? Nós somos intercessores, mas nós temos sentimento, faz parte. E quando uhum, Deus nos chamou, Ele nos chamou com todos esses sentimentos. Alguns nós reconhecemos e colocamos diante dele, e ele nos cura, ele nos liberta, ele nos dá salvação. Entrarei e sairei, e encontrarei pastagem quando eu passo pela porta. Interessante que aqui ele lamenta, ele tem aquele momento dele, aquele momento de angústia, aquele momento de uhum. tristeza, aquele momento de depressão, ele teve. A palavra diz que ele assentou, chorou e lamentou, É, mas depois ele levanta, jejua e ora ao Senhor. Isso é um uhum, intercessor. E ele vai lá e lembra a Deus das promessas que Deus tinha feito para os pais dele uhum. e É, pega Deus pela própria palavra, a importância do é, conhecimento da palavra. Então, o que eu sim, aprendo aqui? Que a intercessão, ela move as mãos de Deus a nosso favor. amém.
A intercessão, ela muda a história, foi o que nós vimos aqui. Mudou a história do Ian, mudou a história da Kate, mudou a história de Ezequias, mudou a história daquele cego, mudou a história. A intercessão, ela muda a história. Então, eu preciso entender esse quarto chamado com muito carinho, porque o quarto chamado já não fala mais só de mim. O quarto chamado fala daqueles que estão ao meu entorno, daqueles que têm a necessidade de estar junto. Então, eu queria, nessa noite, fechar com esse capítulo de Neemias, que diz que eu assentei, chorei e lamentei por um tempo. Depois eu levantei, orei, e Deus mudou essa história. Quando eu ouvi a mãe do Ian, eu era mensagem. Eu consegui devolver para ela uma mensagem, ela estava no hospital, mas depois eu ajoelhei e eu chorei muito. Eu podia ter esse sentimento. Eu estava ali com aquele sentimento de mãe, sabe? Eu estava ali naquele lugar dela. Deus, na intercessão, ele vai permitir que você vá para o lugar do outro. Isso é chamar de Deus. Isso é chamar de Deus. E eu fui para o lugar dela. E eu falei, eu chorei, eu lamentei, eu clamei a misericórdia de Deus, porque eu fui atrás do povo. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Intercessão é identificação, né, pastora? Identificação. Você tem o chamado, Deus vai te colocar naquele lugar. E pastora, e muitas vezes a gente sente o peso, né? Isso que você sentiu, é o peso da intercessão. Peso da intercessão. Era muito importante para ela. Pensa, se eu, que sou um ser humano cheio de falha, assim como Neemias fala do pecado da família dele, eu senti tanto. Imagino que Deus não sentiu por essa mãe. Quando a palavra diz lá em Isaías, acho que é Isaías 49, que fala assim, que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Silvana, eu sou mãe, você é mãe, deve estar cheio de mãe aí, ouvindo essa live. Ela sabe que o momento de amamentar o filho, ninguém detém aquele leite, não é verdade, Silvana? Naquele momento, mas Deus compara. Ele fala assim, ainda se ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nenhuma oração que você fizer vai cair por terra, ela vai chegar até Deus. E o Senhor vai ouvir o seu clamor e ele vai responder. Então, eu queria deixar nessa noite, nessa live, esse chamado de filha que nós temos, de filhos, chamado para sermos mais do que vencedores, chamado para termos uma vida abundante, passar pela porta, acreditar que o que Deus tem para mim é abundância e não disfunção, e o chamado de intercessora. Me colocar no lugar do outro, confiar no Senhor e acreditar. Porque quando eu estou dentro de uma situação, Silvana, eu não consigo ter a fé que você tem. Você consegue me entender? Eu estou ali dentro da situação, eu estou vendo um negativo que o médico está falando, que as pessoas estão falando, é isso que está. Mas se existir alguém intercedendo por mim, Deus vai olhar para a intercessão daquele um, e ele vai perdoar esse meu pecado, e vai olhar para a intercessão daquele que confia, não é? Então, a chave, eu queria deixar uma chave nessa noite. E a chave é essa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Acredite nisso, na palavra do Senhor. Amém? Estou aberta, Silvana, para as perguntas. Eu queria fazer uma oração antes. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Senhor, graças eu te dou, Senhor, pelo privilégio do seu chamado na minha vida, Senhor, na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. Ó Deus, o Senhor, quando o Senhor nos chamou, o Senhor não errou. O Senhor sabia que poderia contar conosco, Senhor, em qualquer momento das nossas vidas. Não importa o meu tamanho, não importa de onde eu vim, Senhor, não importa onde eu estou. Se eu estou na tua presença, se eu passar pela porta, ó Deus, eu serei salva. Eu entrarei e sairei e encontrarei pastagem, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse cuidado que o Senhor tem conosco. Ó Deus, obrigada porque o Senhor colocou no coração da Silvana esses momentos, não foram dela, simplesmente dela, mas porque ela deu esse espaço para o Senhor e o Senhor tem se alegrado com esses momentos, Senhor. Homens e mulheres têm passado por esse canal e têm abençoado e têm sido abençoado também, porque a tua palavra diz dar-se-vos-á. Ó Deus, e com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos também. Então, nós recebemos do Senhor, assim como, ó Deus, com Jó, o Senhor foi, enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor seja conosco em cada momento de intercessão.
que venhamos entender a tua palavra, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Silvana? Amém. Que palavra abençoada em tempos de orfandade, não é? Sim, porque é isso que o inimigo tem semeado, né? No mundo. E as pessoas têm vindo para a igreja com esse sentimento de orfandade. Então, saber que eu fui chamada para ser filha, né? Para ser filho, faz toda a diferença. Isso muda tudo. Então, que nós possamos, né, tomar posse dessa palavra, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, olha, tem uma pergunta aqui que talvez, eu não sei se é a Mara, Mara Heron, Maria do Heron, e ela pergunta sobre como saber qual é o chamado. Eu acredito que esteja mais relacionada à questão ministerial, eu acredito, mas eu transfiro a pergunta para a pastora. Olha, o chamado, Mara, eu vejo que é para todos, o chamado de intercessão é para todos. Todos foram chamados para ser filhos, todos foram chamados para ser mais que vencedores, todos foram chamados para ter vida abundante, todos foram chamados para ser intercessores. Agora, a nível ministerial, como que eu sei o chamado ministerial? Porque existe a intercessão como ministério, certo? Tem pessoas que têm esse chamado. É quando você sente o arder no seu coração. Quando você sente, você se coloca no lugar do outro, sabe? No lugar daquela dor, aquele lugar que só a pessoa conhece, mas Deus te permite estar naquele lugar. Então, eu vejo isso como um chamado, como ministério. Se o seu coração arde, é Deus te chamando para esse ministério. Começa a orar, coloca um tempo de oração. Qual é o melhor horário que você pode parar e entregar para Deus como intercessão? Aí você ora por todos, cobre primeiro a sua casa, cobre a sua família para que o inimigo não encontre nenhuma brecha e queira fazer, né, graça, né, porque ele veio com disfunções, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se você entender que Jesus veio para ter vida, você cobre a sua família e depois você começa a interceder pelos outros, não importa quem é. Não importa quem é. Deus pode te dar a oportunidade de conhecer essa pessoa ou não. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu intercedi por uma moça que eu não sabia quem era. Eu vi o rosto no meio de uma multidão, andando no meio de uma multidão. Eu lembro que ela estava com uma blusa de frio cinza com lista vermelha. Só isso que eu lembro. Passaram-se mais de 10 anos. Um dia eu estava participando de uma seleção de trabalho e eu vi essa moça lá, eu fiquei, meu Deus, eu conheço essa moça de algum lugar eu conheço essa moça. E não sabia de onde, fiquei conversando com ela. Daí, de repente, o Espírito Santo de Deus me trouxe a luz desse dia. E eu perguntei para ela, olha, eu já orei por você uma vez. Ela ficou assustada. Ela falou, você estava no meio de uma multidão, foi 10 anos atrás, então foi tal ano, isso aqui. Ela falou que ela estava desesperada mesmo, foi quando ela veio da cidade dela para São José dos Campos, atrás de emprego, com a família dela, com a mãe, ela era solteira, veio com a mãe, e aqui Deus tinha mudado a história dela. Como que pode? Essa menina veio lá do Nordeste, veio parar numa seleção de emprego, a qual eu trabalhava no RH, e Deus me fez lembrar desse momento de intercessão. Eu lembro que eu levantei de madrugada, eu orava de madrugada, era 4 da manhã, era meu horário de interceder. Dobrei o joelho e comecei a orar, de repente eu comecei a ter essa visão. Uma pessoa desesperada. E ela falou assim, que nesse dia ela saiu de casa para dar cabo na vida dela. Aí ela encontrou com uma pessoa na rua que falou para ela de Deus, confortou o coração dela, e ela foi e conseguiu vir embora para São José dos Campos, veio para São Paulo, né? Veio parar aqui em São José dos Campos, arrumou um emprego, e agora ela estudou, fez a faculdade dela em São José, e aí ela estava para uma vaga de emprego. Você acredita nisso? Aconteceu que comigo. Bênção, glória a Deus. Verídico. Então, você não importa para quem, viu, Mara? Não importa, interceda só. Esse é ministério. Se isso está acontecendo com você, é chamado de Deus, pode ter certeza. Aí é ministério. Porque o chamado de intercessão é para todos, né? É para todos. E é exatamente, pastora, e assim, interessante que nesse tempo de intimidade, né? No tempo de secreto, Deus ele revela para nós, né? E Deus não desperdiça, né, os nossos talentos. Então, se a gente tem habilidades, né? Se a gente tem aquele dom, aquela habilidade natural, com certeza, né? Deus nos usa, né? Então, eu sempre fui comunicativa. Eu falo isso por mim, né? Agora falando da Silvana, eu sempre fui comunicativa, sabe, pastora?
Sim. E eu nunca me imaginei fazendo isso aqui, fazendo live, Ai, nunca. tá Nem vendo? nos meus melhores momentos, assim, sabe? De aquele dia que você acorda, uhul, porque nem todo dia a Sim. gente acorda com essa inspiração, Ah, né, sim, pastora? sim, claro. Mas nem, Faz apesar de ser, parte. faz parte, apesar de ser comunicativa, minha mãe que conta que eu era menina e eu ficava no corredor conversando com a amiga, né, com a vizinha, e que só eu falava, desde pequenininha. Mais que o homem da cobra, né? E a minha mãe Dava ficava assim, essa essa menina vai impressão. ser repórter. E olha só, a minha vida tomou outro, né? Eu nunca nem imaginei, mas Deus me revelou, ele fez brotar isso no meu coração. Então eu compartilho isso para também, né? De repente é um testemunho, né? Deus Sim, no dá honra e secreto glória mesmo. ele coloca, ele traz, né? Aquilo que está no coração do Pai para que possa nascer, né? Por Sonhos isso e a importância coisas. de passar pela porta, Silvana. A importância de É, passar pela porta é isso, é aconteceu Jesus. exatamente isso. E como você teve comigo, aconteceu exatamente isso. Eu nunca nem imaginei. Deus me chamou, ele me deu esse canal. Eu falei, Senhor, eu fiz como Moisés, cheguei toda gaga, mas Senhor, o senhor não está entendendo, eu não sei falar. E o Senhor me deu toda a estratégia. E então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que descansar no Senhor, estar nessa conexão, Sim, passar pela porta. O resto o Senhor faz. A Mara respondeu aqui, é obrigada, verdade. exatamente isso. Saber que sou filha amada, quero que todos saibam que somos filhos amados. Glória a Deus. Pastora, Amém, chegou amém. ao fim, então uma conversa tão gostosa, mas nós temos que encerrar, porque, olha, já 1h20, falamos demais. Olha, meu Foi, Deus do é, céu, falamos mas demais mesmo. não, é porque teve interrupções, né? E teve que sair, Sim, voltar, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Eu vou fazer as edições, tá deixarei certo. gravado. Agradeço a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. E o arroba Sim, da obrigada. pastora é @psi.Terezinha Braga. Vocês vão achá-la lá no Isso, Instagram, quem quiser seguir a pastora. E sim, muito obrigada, pastora, por vontade. essa noite tão abençoada. Que Deus continue te abençoando Amém, ricamente no seu ministério. amém, Amém? Agradeço a amém, eu todos. recebo. E quando tiver disponibilidade, eu sempre falo, a porta eu já deixo um convite para uma segunda, porque é sempre tão bom. Tudo bem, a gente combina, tá tudo certo. Tá certo, pastor. Boa noite a todos. Muito Boa obrigada pela noite. audiência, viu? Deus abençoe a Amém. todos. Amém, boa noite. Tchau, Amém. tchau. Amém. Boa noite, pastora.